Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel do curso de Física do Macau Solidário. Vamos para a nossa penúltima aula, né? Praticamente podemos falar que é a nossa última, que a última vai ser bem curtinha, né? Mas vamos então finalizar esse tema aí que é importantíssimo, né? Para vestibulares, concursos, né? E que é algo que se você entende a física aí por trás, é muito simples de você conseguir notas boas, tá? Para quem não se recorda, na nossa última aula eu falei que a gente ia ver a parte de ondulatória também, mas não deu tempo, tá? Eu quis passar bem para vocês esse conteúdo de térmica, né, de ciências térmicas, principalmente falando dos mecanismos de transferência de calor, calor sensível e calor latente, tá? Na aula de hoje, a gente vai dar uma revisada, eu vou trazer alguns exercícios para vocês, além da gente ver o conteúdo sobre ondulatória, tá, pessoal? Eu peço desculpas, pessoal, que no início do curso eu falei que ia dar tempo de ver eletromagnetismo, mas é muita coisa, é muito conteúdo, então não deu tempo para eu passar esse conteúdo aqui para vocês, tá, pessoal? Mas eu peço que vocês dêem uma olhada aí nesse conteúdo, tá? Vem outros vídeos na internet que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, tá? Mas assim, garanto para vocês que 90% aí do conteúdo aí de física vocês viram no curso, tá? Então, como é um curso um pouquinho mais curto, a gente precisa resumir para os tópicos que, ao meu ver, são mais importantes, tá? Bom, pessoal, então na aula passada nós vimos mecanismos de transferência de calor, que são a condução, convecção e radiação, tá? Basicamente, nós vimos que a condução ela existe em sólidos e líquidos, né? E essa é proveniente, né? A condução ela é proveniente da agitação das moléculas, né? Então, quando as moléculas é fornecido energia para as moléculas, elas se movimentam, isso aumenta a sua temperatura e elas vão colidindo uma nas outras e isso vai passando, tá? De molécula para molécula. E aqui nós vimos o conceito de material condutor térmico e material isolante térmico. O condutor é que rapidamente essas moléculas elas ganham energia e se agitam e passam para demais, ou seja, você tem uma transferência de calor e uma variação de temperatura muito mais rápida do que em materiais isolantes, no qual você precisa fornecer uma grande quantidade de calor para que essas moléculas iniciem o seu agitamento e, consequentemente, choque uma nas outras. Após isso, vimos a convecção, que ela é proveniente tanto do choque das moléculas, assim como o movimento global do fluido, e aí eu expliquei, né, mostrei o experimento para vocês, e expliquei, né, que lá na geladeira, basicamente o que ocorre é uma convecção, porque você tem uma superfície ali na parte de cima da geladeira gelada, né? Como o ar ele gela, ele fica mais pesado, vai para baixo, e o ar mais quente, ele é mais leve e vai para cima, né? Então a gente tem lá o que nós vimos, que é aquele movimento de cíclico, né? De vai e vem. Então isso auxilia na transferência de calor. Então, para eu ter a convecção, basicamente o que eu preciso? De um fluido. O que é um fluido? Ou um gás ou um líquido, a uma temperatura diferente de uma superfície, ok? E aí, para finalizar, nós vimos o último e não menos importante mecanismo de transferência de calor, que é a radiação, né? Que ela basicamente ela existe a qualquer temperatura. Então, se o corpo está a uma temperatura acima do zero absoluto, eu até falei o que é temperatura absoluta e temperatura relativa, para quem não se recorda, volta aí na aula passada, tá? Mas qualquer corpo que possui uma temperatura maior que o zero absoluto, ou seja, maior que menos 273,15 graus Celsius, emite radiação. E como o calor emite calor por radiação? Por meio de ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas é que transferem calor. Consequentemente, você não precisa de um meio, né? Então você não precisa de um sólido, você não precisa de um líquido para transferir calor por radiação.
né? Porque isso é feito por ondas eletromagnéticas que nós inclusive veremos na aula de hoje. Então veja que a física ela é totalmente interligada, tá? Passando por isso, pessoal, nós vimos o conceito de calor sensível e calor latente. O calor sensível ocorre quando você esquenta ou resfria uma substância, ou seja, quando a gente tem uma variação de temperatura. E o calor latente ela ocorre quando nós temos uma mudança de fase. Ou seja, quando a nossa substância ela evapora, ela condensa, ela sublima e etc. Tá? E o calor latente, pessoal, uma característica muito importante em processo de calor latente é que a temperatura ela não varia. Tá? Então é aquilo que eu falei, se vocês pegarem e botarem a água para esquentar aí para fazer café, quando a água começa a ferver, se vocês botarem um termômetro, vai estar marcando 100 graus Celsius. Se você deixar ela ali e quando tiver pouquinho líquido e vocês medirem novamente, a temperatura também estará praticamente 100 graus Celsius, tá? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, pessoal, né? Bom, então, pessoal, vamos para a ondulatória, tá? Então, pessoal, ondulatória é o ramo da física que o próprio nome já diz, estuda ondas e oscilações, tá? Então, qualquer onda ou oscilação, ela é estudada pela ondulatória. O pessoal aí que vai fazer engenharia mecânica, eu falo porque eu sou engenheiro mecânico, é uma área muito importante aí da parte da engenharia mecânica, porque a gente estuda muito a parte de vibrações, ok? Tá? Bom, então vamos entender um pouco mais sobre ondas, tá? Bom, pessoal, as ondas, elas são classificadas de diversas formas. Como a gente tem um tempo escasso, eu vou citar alguns tipos de classificações e depois nós veremos algumas características dessas ondas, tá? Mas eu quero que vocês não fiquem aqui somente no conteúdo que eu passei na aula para vocês. Eu quero que vocês leem e estudem mais a fundo disso, porque com certeza vocês vão acertar tudo que verem e tudo que cair de ondulações vocês vão acertar, tá? Porque normalmente a ondulação ela é muito mais conceitual, né, o que cai nessas provas do que conta, tá? Então você tem que ter bem fixados os conceitos básicos sobre ondulatório. Bom, então voltando na classificação, é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar em alguma aula de física ou em algum lugar, que existe uma classificação da onda de acordo com a sua natureza, ok? O que significa sua natureza? Significa como a sua forma de se propagar, tá? E essas ondas elas são classificadas em mecânicas ou eletromagnéticas, tá? Qual que é a principal diferença entre essas ondas mecânicas e eletromagnéticas? As ondas mecânicas, pessoal, elas precisam de um meio para se propagar, tá? Então você precisa ter algo ali, alguma substância para essa onda se propagar, tá? E qual é um exemplo típico de onda mecânica? O som, tá, pessoal? Então o som é uma onda tipicamente mecânica, então você precisa de um meio para se propagar, tá? Então, na verdade, pessoal, ó, se você está na casa de vocês e você está ouvindo o som da minha voz, é porque tem uma onda, né, saindo aqui e penetrando, né, uma onda saindo aí do seu computador, do seu celular e penetrando no seu ouvido, tá? E essa onda, ela precisa de um meio, né, no nosso caso aqui o ar, para se propagar. E aí com isso você consegue ouvir o que eu estou falando para você nesse momento, tá? Então, se eu não tiver um meio, por exemplo, se eu não tiver uma substância, por exemplo, o ar, a água e etc., eu não consigo ouvir, tá? Então, é exatamente por causa disso que no espaço nós não temos o som, a gente não ouve, tá? Por quê? Porque no espaço a gente praticamente não existe um meio, a gente tem o vácuo, não tem ar, não tem água, não tem outro fluido. Então, não existe propagação do som no espaço.
Então, aqueles filmes ali, pessoal, que vocês veem ali e ocorre uma explosão no espaço, vocês escutam, aquilo lá não existe, tá? É impossível de você ouvir porque não existe um meio para as ondas sonoras se propagarem, porque elas são ondas mecânicas, tá? Já as ondas eletromagnéticas, elas não requerem um meio para se propagar, tá? E aí vocês vão lembrar de algo que eu comentei agora há pouco, né? Do que? Lembra que eu comentei? A radiação é o único mecanismo de transferência de calor que não precisa do meio para se propagar. Exato. Então, as ondas ali provenientes que geram, né, que transferem calor para a radiação, elas são ondas eletromagnéticas, tá? Então, elas podem ter, existe radiação no espaço, tá? Um outro exemplo muito explícito e que vocês enxergam a todo tempo é a luz, tá, pessoal? A luz ela não precisa de um meio para se propagar. Então, é por isso que nós enxergamos as coisas no espaço, né? Você consegue enxergar os planetas, as estrelas e etc. Se a luz não fosse uma onda eletromagnética, você não conseguiria enxergar, tá? Porque no espaço nós não temos o meio, nós temos aproximadamente o vácuo, ok? Então esse é um conteúdo importante que vira e mexe e cai. Então por isso que eu gostei de fixar muito bem com vocês esses dois assuntos, tá? Mas aí, pessoal, vamos nos aprofundar sobre ondas, tá? Para isso, nós precisamos entender alguns conceitos. Primeira coisa, pessoal, a onda, ela possui uma características, né, periódicas. Como assim características periódicas? O que é periódica? Está relacionado ao tempo, não é? Então, pessoal, o que nos diz? Que quando a gente analisa uma onda, existem certas características e parâmetros que eles se repetem no tempo, tá? Eles se repetem. E aqui temos alguns dessas características. Por exemplo, a amplitude, tá? Primeiramente, se a gente notar, a onda, ela é basicamente uma forma geométrica que é espelhada. Como assim é espelhada, professor? É que aqui, ó, pessoal, se vocês notarem, essa arinha aqui que eu estou riscando, ela é exatamente igual a essa arinha aqui, tá? Então você tem algo espelhado. Espelhado em relação a o quê? A esse meio, o centro, né? Vamos falar assim. Se isso aqui, por exemplo, fosse uma onda do deslocamento de algo, né? Isso significaria, né, que para cá, para cima, seria um deslocamento positivo e para baixo um deslocamento negativo. Para vocês entenderem isso um pouquinho melhor, eu quero que vocês imaginem uma caixa com um bloquinho ligado a uma mola, tá? E imagina que sem eu tocar, sem eu empuxar, fazer nada, esse bloquinho ele está numa posição fixa, que é o zero. Aí imagina que nós, como curiosos que somos, viemos aqui e damos um peteleco. O que acontece quando a gente dá esse peteleco? Esse bloquinho, ora ele vai subir, né? Ora ele vai o quê? Descer, né? Ó. Por quê? Porque tem a mola, né? A mola faz com que ele faça isso, tá? Então veja que para cá eu vou ter um deslocamento negativo e para cá, né? Eu estou levando em consideração o meio do bloquinho, tá, pessoal? A gente pode adotar outra referência, não tem problema algum. Um deslocamento positivo, tá? Ok? E se essa mola, digamos assim, esse sistema não tivesse atrito, ele ficaria indefinidamente o quê? Deslocando esse tanto para cima e esse tanto para baixo, tá? Esse tanto para cima e esse tanto para baixo, né? Que é a amplitude que vocês estão enxergando aqui, tá? Ok?
Lembrando que a amplitude é isso aqui, tá, pessoal? Ó, é isso aqui. Então, eu tenho uma amplitude positiva e uma amplitude negativa. Depende o quê? Qual parte eu estou olhando. A parte que o bloquinho está subindo ou a parte que o bloquinho está descendo, tá? Ok? Então, é isso que é a minha amplitude, ok? É o que? É o máximo ali que o meu sistema movimenta ou para cima ou para baixo, né? Aqui falando em deslocamento, tá, pessoal? Aqui fica mais fácil da gente enxergar. Comprimento, bom, falando de amplitude, vamos falar outra coisa antes do comprimento de onda, tá? A primeira coisa que a gente vai falar é da crista, tá? A crista, pessoal, é o pico, tá? Então, crista é a mesma coisa que pico. É o quê? É onde eu tenho a minha amplitude máxima, ok? Ok? E a parte aqui que minha amplitude é mínima, a gente chama de vale, tá? Tudo bem? Então é isso. Isso que é crista e o que é vale, tá? Mas como eu comentei, nós temos características periódicas. Uma a gente viu que é amplitude, né? Ela se repete, né? De tempos em tempos. A outra, pessoal, é o comprimento de onda. Esse comprimento de onda seria como se eu conseguisse medir, né, ó, a distância, né, o comprimento entre duas partes que se repetem da onda. Não precisa ser o vale, pode ser a crista. Por exemplo, se eu medisse aqui, ó, essa distância aqui, ela ia ser exatamente igual a essa aqui de baixo. Então, aqui eu também teria o meu comprimento de onda, ok? Beleza? Tudo bem? Então, isso aqui é o comprimento de onda que normalmente nós falamos que é a letra grega aqui, lambda, tá? Ok? Vamos focar aqui nesse desenho aqui, porque ele vai nos ajudar a entender muito bem. E depois a gente vai para frente, tá? Ok, pessoal? Bem, outra coisa. Então, a gente viu o tamanho, né, de quando uma onda se repete, que é o comprimento de onda. Mas se eu cronometrasse o tempo para minha onda sair daqui e vir até aqui, falando em termos de tempo, tá, pessoal? Nós temos o que? O período, tá? Então, se eu marcar uma posição da onda e eu cronometrar o quanto tempo demora para ela sair e voltar para a mesma posição, pode ser tanto do vale quanto da crista, como, por exemplo, desse ponto aqui, ó, veja que ele se repete, né? Se a gente marcar o intervalo de tempo necessário para a onda percorrer isso, nós temos o período, tá? O período, pessoal, ele normalmente é fornecido em segundos, ok? Tudo bem? Veja que o período ele é proporcional, né, diretamente proporcional ao comprimento de onda, tá? Então, normalmente, quanto maior o meu comprimento de onda, mais o que? Minha onda vai demorar para o quê? Percorrer aquele comprimento de onda. Tá? E aí, pessoal, nós temos a frequência, que é exatamente o inverso do período, tá? Depois, pessoal, vai estar resumidinho, bonitinho, é que a figura nos ajuda a entender, tá? Ele é o inverso, tá? Ele é o inverso do período, tá? E a frequência, ela é normalmente dada em hertz. Mas o que significa hertz? 1 sobre segundo. É a mesma coisa que 1 sobre segundo. A frequência é o número de vezes que aquilo ocorre em relação a determinado tempo. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido aí em algum momento, né? Vocês são mais novos, né? Mas vocês já ouviram rádio, né? Vocês já ouviram falar frequência de não sei quantos hertz. Vamos falar de 500 hertz. O que significa? Significa que as ondas dessa estação do rádio, o que acontece? Ó, vamos substituir lá na expressão, para a gente entender melhor. F é 1 sobre T, não é? Ó? Então, o período seria o quê? 1 sobre F. Então, o período seria 1 sobre 500
que daria o quê? Dá 0,2, 0, daria 2 vezes 10 a menos 3, né? Segundos, né? Então significa que a cada 2 milissegundos a onda ela se repete, a onda dessa estação de rádio, tá? Ok? Então a frequência, pessoal, ela é oposta ao período, ok? Então quanto mais curto eu tenho, mais curto é o meu período, maior vai ser a frequência, né? Por quê? Porque se meu período é mais curto, a minha onda ela vai o quê? Conseguir se repetir diversas vezes, né? Naquele determinado instante de tempo, né? E o oposto ocorre, né? Se você tiver uma onda com um período muito grande, ela vai se repetir poucas vezes em relação ao tempo, tá? Então, pessoal, quando vocês ouvirem falar hertz, é a mesma coisa que um ciclo, né? Eu falei 1 por segundo, mas vamos entender melhor, seria um ciclo por segundo, tá? Ou uma rotação por segundo. Então, é isso que significa um hertz. Uma rotação, um ciclo por segundo. Conforme eu vou aumentando, né? Por exemplo, 500 Hz significa que ela vai se repetir 500 vezes em um segundo. Ok? Ou seja, a cada 2 milissegundos, eu vou ter a passagem de uma onda, tá? Então isso é importante, tá, pessoal? Eu converso que segundo com Hertz. Eu não posso misturar outras unidades de frequência. Quais outras unidades de frequência que a gente conhece? Quem já viu o carro? RPM, tá? Isso é o que? Rotação por minuto, né? Como que eu passo, né? Por exemplo, você viu lá, tá 3.600 RPM o carro. Como que eu passo para Hertz? Isso aqui é a mesma coisa que 3.600 rotações por minuto. Hertz não é uma rotação por segundo? Então é só eu passar aqui para segundo. Quantos segundos eu tenho no minuto? 60. Ok? Então, ó, corta aqui. 360 dividido por 6 vai dar 60 rotações por segundo ou 60 Hz. Então, quando o carro está lá marcando 3.600 RPM, pessoal, significa, olha que doideira, não sei se vocês já pensaram nisso, mas significa que o motor ali, a parte que gira ali do motor, ela vai estar girando 60 vezes em um segundo. O negócio é violento, né? Ok? Então, ó, vocês podem ver isso aqui, tá? RPM. Às vezes o pessoal gosta de brincar com isso, por isso que eu comentei. E aí, pessoal, nós temos a velocidade de propagação da onda, que é a velocidade com que a onda se propaga, é o que está escrito aí no nome, tá? E aí, essa velocidade, pessoal, nós podemos calcular de duas formas, tá? Isso aqui vocês devem ter ouvido musiquinha na minha época para decorar a expressão, né? Ó, era vem lamber ferida, né? O v é a velocidade de propagação da onda, o lambda, comprimento da onda, e o ferida, né, é para lembrar do f, que é a frequência, tá? Se você quiser escrever em termos de período, é possível também. O f não é 1 sobre o período? Então é só jogar no lugar do f 1 sobre o período, e aí dá essa expressão aqui da direita, ok? Veja que você não precisa decorar as duas. Por quê? Você sabe a relação entre frequência e período, tá? Mas veja que quanto menor o período, maior vai ser a velocidade de propagação, é óbvio, né? Se a onda ela tem um período menor para se repetir, ela vai se propagar mais rápido. Ou se uma onda ela tem uma frequência maior, ou seja, ela repete mais vezes em um determinado segundo, ela se propaga mais rápido. Ok? É a lógica, né?
E aí, pessoal, em termos de ondas em uma corda, nós também temos essa equação de Taylor. Eu trouxe mais por curiosidade, confesso para vocês que eu não consegui encontrar muitas aplicações dessa expressão aqui, mas nós nunca sabemos o que pode cair, tá? Se cair essa parte, vocês sabem que para o V é a velocidade de propagação da onda, o F é a intensidade da força de tração na corda e o M é a massa da corda, tá? Então assim vocês conseguem obter a velocidade de propagação da onda de uma corda, ok? Tudo bem, pessoal? Tomando um cafezinho aqui. Bom, beleza. Então, isso é o conteúdo básico de ondulatória. Antes da gente passar para a parte de fenômenos ondulatórios, eu gostaria que a gente fizesse um exercício, tá? Uma dinâmica para fixar isso, tá? Para não ficar muito maçante. Então, ó, vamos lá. Esse exercício caiu no Enem desse ano, tá, pessoal? É recente, tá? Então, é algo que cai. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Acho que todo mundo já fez isso, aliás, né? Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora, tá? Muito cuidado que essa questão aqui é uma baita de uma pegadinha, na minha opinião, tá? Porque acho que se você não pensa muito para analisar, direto o que você já lembra? V lambda F, tá? Isso aqui está relacionado com o comprimento, ok? Então, ó, se a gente isolar aqui, ó, lambda é igual a VF. Então, ó, você pode falar aqui, ó, se eu aumento o comprimento, o que acontece? A frequência cai ou a velocidade aumenta, ok? Tudo bem? Mas não é isso, tá? Não tem nada a ver. Por quê? Porque esse aqui é o comprimento da onda. Onda do que a gente está falando aqui, pessoal? Onda do que? Sonora. Ok? Aqui nós temos uma onda sonora. Muda o som que está sendo falado de um lugar para o outro? Não muda. Então, o comprimento da onda aqui é o mesmo, porque ela está relacionada ao som que está sendo falado do Cebolinha para o Cascão. Então, ó, isso aqui você pode esquecer, tá? Ok? E aqui é a mesma coisa a velocidade, né? Ok? Por quê? Porque o som é o mesmo. Então, não vou ter alteração da velocidade de propagação do som e também não vou ter alteração do comprimento da onda. Por quê? Porque continua sendo o mesmo som. Né? Você falar alô, pode estar ali, pode estar a quilômetros de distância, continua sendo o mesmo som. Ok? Então, ó, período também não é isso, tá? Aí sobra 2 opções, altura e amplitude, tá? Aí, pessoal, é algo simples, né? Acho que vocês até podem da prática, né? Conforme você vai mais longe e você fala ali, o que acontece? Você escuta o som o quê? Mais baixo, tá? Por que você escuta o som mais baixo? Porque o que está acontecendo? A amplitude da onda sonora ela está diminuindo, ok? Ela está diminuindo. Então, a resposta correta aqui dessa questão é a amplitude. Porque quando você aumenta o comprimento,
por mais que a velocidade seja mantida a mesma, o comprimento da onda é o mesmo e etc., a amplitude vai cair, porque você vai ouvindo mais baixinho, né? A energia ela vai se dissipando, tá? Então, pessoal, a resposta correta dessa aqui é a alternativa C, ok? Bacana, né, pessoal? Então, vejam que às vezes não é tão simples, né? Você tem que interpretar o que está sendo falado, tá? Bom, pessoal, fenômenos ondulatórios. Então, agora a gente vai entender algumas coisas que podem ocorrer com essas ondas que nós vimos, tá? A primeira é a reflexão, tá? A reflexão, pessoal, acho que é mais fácil a gente entender aqui, ó. O que acontece? A onda ela bate numa superfície e ela é refletida, tá? Ela é refletida, ok? Tudo bem? Então não é penetrado, não é absorvido, não passa, ela é refletido. Então, quando eu tenho um material reflexivo, é isso que acontece com as ondas de luz. Elas batem nele e são refletidas, ok? Outra coisa que pode acontecer é a absorção. Ou seja, a onda bate aqui na minha superfície e ela é absorvida. Ela não é refletida, ela não passa, ela é absorvida, ok? A terceira coisa que pode acontecer, que é o que é mais comum, é a refração, ok? Essa refração, pessoal, o que acontece? Depois a gente vai ver a lei de Snell, tá? Mas quando eu passo de um meio para o outro, a onda ela passa também, mas como eu tenho uma diferença de um índice, que a gente chama de índice de refração, essa onda ela diminui ou aumenta o seu comprimento, ok? A frequência continua sendo a mesma, mas o comprimento dela diminui, né? Diminui ou aumenta, né? Depois a gente vai ver, tá? Mas ela sofre uma interferência, então ela é rebatida, tá? Aqui tem as definições certinho, tá? Então muda a velocidade de propagação da onda e o comprimento, tá? Depois a gente vai ver como que isso muda pela lei de Snell. Depois, pessoal, nós temos a difração, que está claramente explicada aí, que é o quê? Quando a luz ela encontra um buraco, né, uma superfície, e o que acontece? Como é uma onda, todas as ondas da luz passam por essa superfície e em seguida são dispersas, né? Elas são emanadas para todos os lugares ali do ambiente, tá? Que é o que está acontecendo nessas figuras aqui de baixo. E a dispersão é quando você recebe a luz num ponto e isso é disperso para todos os lugares, ok? Tudo bem? Então, é isso, tá? Dessa parte desses fenômenos. A polarização eu não comentei, mas já vamos chegar lá, tá? Basicamente, isso aqui é muito utilizado em alguns instrumentos ópticos, mas é quando você tem duas ondas que elas estão defasadas, né? Não defasadas em termos de frequência, mas elas estão em posições diferentes, né? Em eixos diferentes. E na técnica de polarização, o que você faz? Você junta essas ondas. Ou seja, você faz com que todas as ondas elas passem por um sentido somente. Que é o caso aqui, ó. Aqui ele está polarizando a luz, porque aqui eu tenho diversas raios, ondas de luz, só que esse polarizador faz com que aqui só passe essa onda aqui de vermelho, ok? Então é isso que é chamado de
polarização, tá? Novamente eu falo, tá, pessoal, que eu estou mostrando por figuras porque é mais fácil de visualizar. Mas se você quer focar na parte conceitual, dá uma pausada aí no slide, escreve a definição, né? Dá uma lida, respira fundo, lê novamente, né? Que vai auxiliar vocês a captarem melhor esses conceitos, ok? E aqui, pessoal, nós temos a lei de Snell, ok? Normalmente, pessoal, aqui é seno de θ, tá? Mas é proporcional ao θ. Tá? É que aqui tá a lei de Snell para ângulos pequenos, né? Mas tudo bem. Então, essa é a lei de Snell, que ela nos diz, né, o que está ocorrendo aqui? A refração. Por quê? Porque quando eu passo de um meio para o outro, ou seja, do ar para o vidro, ó, aqui eu estou tendo um comprimento de onda. Cheguei aqui, ó, meu comprimento de onda ele diminuiu, ok? E aí a minha velocidade de propagação, né, aumentou, tá? E aí, consequentemente, eu tenho uma alteração dessas propriedades da onda, né? Nesse caso, da onda de luz, tá? E como eu analiso isso é por meio dessa lei de Snell, tá? Por meio dessa lei, é possível vocês saber qual que vai ser o ângulo, ó. O que vai acontecer com esse ângulo, né? Conforme eu passo de um meio para o outro, ok? E isso, né, está relacionado com essa variável que o pessoal normalmente chama de neta ou n, tá? Que são os índices de refração, tá? Dos materiais. Tá? Isso aqui, pessoal, para quem é curioso, é bem interessante vocês olharem como que é feita a fibra ótica, tá? A fibra ótica, pessoal, eu tenho lá o cabo de fibra ótica, mas o que acontece? Aqui dentro eu passo, né, as ondas, né, para transmitir às vezes um sinal que eu desejo, né, a internet aí, né, as informações, né? E aqui fora eu coloco um revestimento com material de um índice de refração muito elevado, tá? Aí o que acontece? Como eu tenho um índice de refração muito elevado, quando as ondas elas batem aqui nesse revestimento, elas tendem a refletir, tá? Por causa do índice de refração desse material do cabo, tá? E aí o que acontece? Basicamente, eu não tenho perda, né, da onda aqui para fora, ela não sai, ela não eu não tenho a refração dela, né? Ela permanece aqui, que é o que faz com que eu tenha uma boa qualidade nas internets aí de fibra ótica, tá, pessoal? Então é algo bem bacana que às vezes até pode ser perguntado aí no vestibular, que eu deixo aí para vocês darem uma lida aí no assunto, mas é uma parte muito bacana dessa parte aqui da lei de Snell. Perdão, pessoal, uma coisa que eu comentei aqui errado, o índice de refração desse material aqui externo, né, ele é muito menor, tá? Por isso que tem a refração, não é maior, é muito menor, tá? Então corrigindo aí meu errinho aí antes que alguém fale algo que tenha lido ao contrário, mas o índice de refração aqui ele é bem menor, tá? Que é o que até faz sentido, né? Para eu ter um ângulo aqui de 90, esse cara aqui tem que ser pequenininho, né? Para ser mantido isso aqui, tá? Beleza? E aí nós podemos ter, né, outras coisas, né? Dispersão e a difração a gente já viu, né? A dispersão é quando ele bate no objeto e esse objeto faz com que a luz seja emitida para vários pontos. E a difração é quando a luz ela atinge um obstáculo, né? E ao passar por um determinado ponto ela é espalhada, ok? E aí nós podemos ter interferência e ressonância, tá? Dois pontos também importantes, tá? Aqui um exemplo de difração, novamente, né? Quando a luz atravessa uma fenda.
Mas a interferência, pessoal, é quando nós juntamos ondas, né, com a mesma frequência, tá? Tem que deixá-las alinhadinhas, vamos falar assim, né? E aí eu posso ter uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Então, se eu deixar elas na mesma fase, ou seja, quando eu junto elas no mesmo ponto, por exemplo, eu junto bem aqui, ó, o que acontece? Eu vou aumentar a amplitude dessa onda, tá? Então, por exemplo, se aqui as duas tivessem uma amplitude de A, né, ó, quando eu faço uma interferência construtiva, aqui eu teria uma amplitude de 2A, tá? Só que para isso eu tenho que juntá-las exatamente no mesmo ponto. Já na destrutiva, pessoal, é quando eu coloco em fases diferentes. O que seria fase diferente? Seria em fases opostas. Então, por exemplo, essa onda, enquanto que nesse instante aqui ela está na crista, a outra onda, ela está o quê? No vale. Ok? Então são exatamente oposto. E aí quando eu junto, o que acontece? Não sobra nada. Eu não tenho mais onda. Ok? Então isso é a interferência, tá? Já a ressonância, ele está aqui, ó, descrito, ó, fenômeno ondulatório no qual o corpo passa a oscilar com grandes amplitudes, tá? E mesma frequência que uma das frequências naturais de oscilação da fonte, tá? Aqui, pessoal, não vou entrar muito em detalhes, porque a gente precisa ter um conhecimento um pouco melhor. Quem vai fazer engenharia mecânica vai ver isso com mais clareza. Quem não for fazer, eu vou dar uma explicação bem simples, tá? Sobre isso, tá? Qual seria essa explicação, tá? É que uma estrutura, pessoal, ela possui uma frequência que, se você pegar algo e jogar na mesma frequência dessa estrutura, ela vai começar a vibrar, tá? E ela vibra, ou seja, ela se desloca, né? Igual a onda, né? Só que com uma amplitude muito grande, tá? E isso, às vezes, pode ser vantajoso, como às vezes não pode ser, né? Por exemplo, imagina a asa de um avião. Se a asa do avião atinge essa frequência, ela vai começar a se deslocar, né? Como se fosse aquele bloquinho, né? Para cima e para baixo. Isso pode levar ao rompimento da asa, tá? Ou, por exemplo, você pode ter o caso que você deseja mesmo ter a vibração ali, né? Para o transporte de alguma coisa e etc, tá? Mas o que acontece? A ressonância é quando uma fonte de ondas, né, uma fonte de vibração, ela está numa frequência que é a mesma frequência da estrutura. E aí isso excita essa estrutura, ou seja, faz essa estrutura ter um comportamento de uma onda, ok? Basicamente é isso que é a ressonância, tá? Quem quiser dar uma olhada num fenômeno muito interessante que aconteceu relacionado a isso, vai lá no YouTube e digita ponte, desculpa, coloquei ponta, mas é ponte de Tacoma, que vocês vão ver, né, o que aconteceu quando o ar, né, que é o ar, ele estava tendo um comportamento de uma onda ao passar pela ponte, e num determinado instante de tempo, essa frequência com que o ar passava ali pela ponte chegou próxima à frequência da estrutura da ponte. E aí vocês vão ver que a ponte ela começa a ter um comportamento ondulatório até ocorrer o seu rompimento, tá? Então, quem quer visualizar esse fenômeno de ressonância melhor, eu aconselho a dar uma olhada aqui nesse vídeo, tá? Bom, pessoal, feito isso, vamos entender um pouco mais, né, sobre
fazer alguns exercícios sobre esse conteúdo, tá? Vamos para a dinâmica 4. Isso aqui é um exercício do Enem desse ano também. Então veja que cai, tá? A gente está vendo coisas que caem. Então, é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão de ondas eletromagnéticas como celulares. A justificativa dada para este procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir em comunicações via rádio dos pilotos com a torre. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelos celulares recebidas pelo rádio do avião forem ambas audíveis, tiverem a mesma potência, mesma frequência, mesma intensidade, propagarem-se com velocidades diferentes, tá? Então, pessoal, ó a palavrinha mágica aqui, ó, grifa aí, ó, interferência, tá? Nós vimos que para haver interferência, o que tem que acontecer com as ondas? Elas têm que ter o quê? A mesma frequência. Se elas não tiverem a mesma frequência, eu não tenho interferência, tá? E veja que se elas tiverem a mesma frequência, eu vou voltar lá, e eu chegar num determinado instante em que elas, eu junto elas e elas estão em fases opostas, eu posso ter uma interferência destrutiva. E é exatamente por causa dessa interferência destrutiva que não é recomendável a utilização de celulares, tá? Porque se eu tiver lá, por exemplo, essa é a onda do celular de um dos passageiros, né? Ó. E essa é da comunicação ali entre a torre e não ficou certinho, tá, pessoal? E o pessoal, ó, veja que aqui eu tô no pico, ou seja, na crista, e aqui eu tô no vale. Se elas estão na mesma frequência, né, ó, elas se juntam e uma anula a outra. Então o piloto ele não consegue ouvir o que a torre está comunicando e vice-versa, tá? Então a resposta correta aqui dessa alternativa dessa questão é a alternativa C. Tiverem a mesma frequência. Bem simples, né, pessoal? Tranquilo. Agora vamos para a dinâmica 6. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada no telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Ok? Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Qual fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Absorção, pessoal. As luzes estão sendo absorvidas pelo material? Não. Difração? Vamos voltar lá, ó. O que era a difração, ó? Ó a difração. Ela entra num ponto e se espalha. Aqui, pessoal, se a gente olhar, ó, a luz está se espalhando? Ela não está, né? Ok? O que acontece com a luz? Ela fica contida dentro, né? Ó, dentro desse reservatório. Para a luz ficar contida dentro desse reservatório, eu tenho refração? Não. Se eu tivesse refração, a luz ia vir, passou aqui, ela ia desviar, mas ia continuar passando, tá? É polarização? Não, aí eu colocaria apenas numa parte específica. É reflexão, né, pessoal? Porque o que acontece? Os raios eles batem aqui e ficam aprisionados dentro da garrafa, como se eu tivesse uma fonte de luz aqui dentro. Então, aqui eu tenho o que? O efeito da reflexão, porque quando a luz bate, ela volta, ela não sai.
E aí eu tenho uma grande quantidade de luz dentro aqui, tá? Então a alternativa correta é a alternativa D, tá? Isso aqui também caiu no Enem, tá, pessoal? Beleza? Tá? Então, essa é a parte de ondas. Eu vou fazer um pouco mais de exercícios com vocês aqui para a gente fixar, tá? Vamos pegar aqui alguns exercícios, tá? Eu gosto de pegar esses exercícios aqui, pessoal, primeiro que é do Enem, e segundo que ele mistura alguns conteúdos que nós já vimos, tá? Isso é bacana, tá? Que vocês veem que às vezes o Enem ele não cobra algo específico, né? Ele cobra muitas vezes uma junção de conteúdos, tá? Então, ó, o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som através deles, tá? Então você joga o som nesse material e o que? O som vai e volta e você mede, né? O tempo para ele fazer isso, por exemplo. Então considere uma camada de 450 ml de um líquido que se encontra preso no subsolo entre duas câmaras rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico, que gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo. Tá aqui, ó. O pulso ele tá vindo da onde? Do emissor. Aqui. Ok? Então, ó, a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas. Então ele solta aqui, pessoal, e depois ele volta para ele duas vibrações, ou seja, dois sinais. Tá? A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior. Então, primeiro, o que acontece? Parte do som chega aqui e volta. Isso ocorre na primeiro pulso que ele capta. A segunda é reflexão do pulso na interface inferior. Ou seja, a segunda, o que acontece? O som vem, bate nessa interface e volta. Ok? O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de meio segundo. O segundo eco chega a 1,1 segundos após a emissão do pulso. Então, para percorrer isso aqui, ó, ele leva meio segundo. E para percorrer isso aqui, ó, ele leva quanto? 1,1 segundos. A velocidade do som na câmara líquida em metros por segundo é 210, 540, 818, 1500, 1800, tá? Então, ó, ele quer saber da velocidade do som aqui, ó, no líquido, né? Então eu tenho que analisar o que está acontecendo no líquido. Para isso, pessoal, qual que é o tempo que leva para o som atravessar o líquido? Se ele leva meio segundo para atravessar aqui e 1,1 segundo para o total, para atravessar o líquido é exatamente o que? A diferença entre os dois. Concorda? Ou seja, para atravessar o líquido, ele vai levar quantos segundos? 6 segundos. Quanto que ele quanto que ele atravessa o líquido? Né, ó? Quanto que ele percorre? Ó, ele percorre 450 para ir e 450 para voltar. Então, ao todo, ele está percorrendo quanto? 900 metros. Ele quer saber a velocidade, tá? Opa, aqui é 0,6, né, pessoal? Perdão. Velocidade, pessoal, lá da aula de cinemática. Olha que bacana, aqui ele juntou onda com cinemática. O que a gente vai ter? ΔS por ΔT, 900 por 0,6. Isso aqui é a mesma coisa que 9.000 por 6, que dá 1.500 metros por segundo,
que é a nossa alternativa D. Olha que bacana. Facinho, né, pessoal? Era só interpretar o enunciado, entender o que está acontecendo com as ondas e aplicar o que nós vimos em cinemática. Bacana, né, pessoal? Vamos ver se a gente tem mais um aqui, ó. Olha que bacana. Vamos para cá. Então, vamos lá, ó. Essa aqui é bem parecida com aquela lá, tá, pessoal? Então, o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo, de uma geleira, é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe que a velocidade do som na água é a velocidade de propagação, isso aqui, tá, pessoal? É de 1540 metros por segundo e que a velocidade no ar é de 340 metros por segundo. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. E aí, pessoal, ele quer saber a distância, ok? Então, pessoal, aqui a gente vai ter um pouco o conceito de velocidade relativa. Por quê? Porque aqui o som vai se propagar mais rápido e aqui o som vai se propagar mais devagar, tá? Então, consequentemente, como ele se propaga mais rápido aqui na água, você escuta antes, né, ó, o barulho. E como ele se propaga mais devagar no ar, você escuta ele depois, ok? Então, pessoal, é exatamente isso que a gente enxerga aqui nos radares, tá? Então, por exemplo, o tempo A, ó, quando que a gente escuta aqui, ó, o TB, né? Vamos escrever o TB em função do TA, que eu acho que é mais fácil, né? Ó. O TA você escuta onde? Aproximadamente, ó, 208, vamos ver aqui, ó, 12, né? Então, 12 entre 208 e 220, aqui seria 6, então seria 214, né? Aqui, ó, 220, vou falar que é 228, ou 26, perdão. Então, ó, aproximadamente, tá, pessoal? Tô falando pra gente mais tranquilo. Então, veja que é mais fácil a gente enxergar, né? Veja que entre o TB e o TA, nós temos o que? Basicamente o que? Uma relação entre que um é o que? 12 segundos maior que o outro, tá? Ok? Então, se a gente analisar a água, os resultados da água, né, ó, a gente teria que a velocidade da água é o que? É o L vezes o T do A. Oh, perdão, pessoal. Lá da cinemática, né, o V é igual ao que? Delta S, delta T. Ok? O delta S é o comprimento, né? Porque aqui eu estou analisando o resultado que da caída da geleira aqui. E o delta T é o TA, tá? Então veja aqui que o meu L seria o TA vezes o VA, que seria o quê? 1540 TA. Agora, se a gente analisar o sensor do ar, né, ó, tem o velocidade do ar, é o quê? O delta S sobre o delta T, né? O V do ar, do som no ar é 340. Ele percorreu L, e quanto que é o tempo? É o TA mais 12. Ok? Mas quanto que vale o nosso L? A gente pode substituir aqui, né? Ó, 1540 TA.
TA mais 12, tá? Então aqui ficaria, multiplique em cruz, né? 340 TA mais 12 é igual a 1540 TA. Aqui ficaria 340 TA mais... Pessoal, eu vou usar a calculadora aqui para adiantar, mas vocês teriam que fazer aí a multiplicação na mão, tá? 4.080, 1540 TA. Então, ó, ficaria 1540 menos 340 TA igual a 4.080. O TA, né, ficaria 4.080 dividido o quê? Um pelo outro, um menos o outro aqui dá 1.200. Então vamos dividir esse cara aqui por 1.200, daria 3,4 segundos. Aqui, ó, então voltando aqui nessa expressão, ó, é só substituir o TA por 3,4. Faz a multiplicação. Ia dar o quê? 5.236 metros, tá? Isso aqui é uma aproximação, tá, pessoal? Então, qual que é o mais próximo? 5.240. Então, veja que há também um conceito de ondas relacionado à cinemática, tá? Muito bacana, um exercício simples, tá? Que era bem fácil de fazer, tá, pessoal? Esse aqui também, para finalizar, aí a nossa última aula a gente revisa esses tópicos aí junto com os de término, né? Bom, então aqui tem um eletrocardiograma, tá? Ele serve para medir os batimentos, tá? Aqui ele representa o resultado, que é uma voltagem, né, em milivolts em função do tempo. E aqui ele está informando que cada quadradinho corresponde a 0,2 segundos, tá? Então ele quer saber o número de batimentos por minuto desse paciente. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma frequência, tá? Só que a gente não está trabalhando em hertz. A gente está trabalhando o quê? Em batimentos por minuto, tá? Então, ó, basta a gente interpretar o gráfico, né? Ó. Quando que a gente tem uma repetição? Tá mostrando aqui, ó. Ele demora 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para ter uma repetição. Então, ele tem um batimento a cada quantos quadradinhos? 5 quadradinhos. Quanto que é um quadradinho? É 0,2 segundos. Então, eu vou ter o quê? Um batimento por 1 segundo. Vocês concordam? 0,2 vezes 5 dá 1 segundo. Só que ele quer saber por minuto. Aí eu tenho que converter. Quantos minutos eu tenho em 1 segundo? 1 sobre 60. O que daria o quê? 60 batimentos por minuto. Ou seja, a alternativa B, tá? Isso aqui é do Enem, ó. Enem 2021. Exercício bem tranquilinho, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa penúltima aula agora, que é de ondulatória. E na nossa última aula aqui para encerrar o curso, eu vou me despedir de vocês, pessoal, e fazer os exercícios finais, tá? Obrigado!